Boa noite, gente. Eu sou a professora Jennifer Ribeiro, eu sou professora de Física e a aula de hoje é sobre o movimento uniformemente variado, parte 3. A parte 1 e a parte 2 eu vou deixar aqui nos cards aqui em cima, na tela. Então, nas outras aulas, na aula 1 e na aula 2, a gente viu o que é o movimento uniformemente variado, que é um movimento no qual a velocidade varia com o decorrer do tempo, e a gente viu três equações do movimento uniformemente variado. A primeira delas, que a gente viu, foi essa daqui, da aceleração média, que é a aceleração média ΔV sobre ΔT. Também a gente viu essa fórmula aqui da função horária da velocidade, do v vovó atrás do toco, que é V igual a VO mais AT. E por último, a gente viu a função horária da posição, que é a fórmula do sorvetão, que é S igual a SO mais VOT mais 1/2 vezes A vezes T ao quadrado. Só que essas três equações, elas têm uma coisa em comum, que é que todas elas precisam do tempo para a gente poder realizar o cálculo ou perguntar o valor do tempo. Aqui, se a gente analisar na primeira equação, tem aqui o ΔT na fórmula, aqui na segunda equação também a gente tem o tempo, e aqui na terceira a gente também tem o tempo aqui, duas vezes ainda na fórmula. Então, o que o Torricelli fez? Ele desenvolveu uma maneira da gente realizar esses cálculos quando a gente não tem o valor do tempo. Então, para isso, ele desenvolveu a equação de Torricelli. Como ele chegou nessa equação, qual foi a matemática envolvida por detrás disso, a gente não vai abordar nesse vídeo. Isso vai ser tema do próximo vídeo. Então, a gente vai ver hoje o que é a equação de Torricelli e algumas aplicações sobre ela. A equação de Torricelli é essa equação aqui, ó. É V ao quadrado, que é igual a VO ao quadrado, mais 2 vezes o A vezes ΔS. Esse V é a velocidade final. O VO, a velocidade inicial. O A aceleração, e o ΔS, o deslocamento. Então, vamos logo partir para os exemplos. O número 1. Uma partícula inicialmente a 2 metros por segundo. Então, esse 2 metros por segundo, ele aqui já falou que é inicialmente. Então, esse 2 metros por segundo é a velocidade inicial. É acelerada uniformemente. E após percorrer 8 metros, então esse 8 metros é quanto percorreu. Então vai ser o ΔS. Alcança a velocidade de 6 metros por segundo. Então, esses 6 metros por segundo vai ser a velocidade final. Então, ele pergunta: nessas condições, sua aceleração, então, em metros por segundo ao quadrado é. Então, ele quer saber o valor da aceleração. Parece um peixe aqui, mas é um A. Releve. Então, aqui para ficar mais fácil, eu já coloquei os valores, todos separadinhos. A velocidade inicial, o ΔS, a velocidade final e a aceleração. Como a gente pode observar, se a gente for relembrar a pergunta, ele não fala pra gente nada do tempo no enunciado, nem na pergunta e nem no decorrer do movimento.
Então, como ele não fala nada sobre o tempo, a gente vai utilizar a equação de Torricelli. Então, aqui está a equação de Torricelli. Essa velocidade final a gente já tem, que é o 6. Essa velocidade inicial a gente também tem, que é o 2. A aceleração a gente não sabe. E o ΔS a gente sabe que vale 8. Então, vamos substituir. Então, ficou 6 ao quadrado igual a 2 ao quadrado, mais 2 vezes o A vezes o 8. Então, eu vou resolver aqui os quadrados, o 6 e o 2 ao quadrado. E também já posso adiantar e realizar essa multiplicação logo. Então, 6 ao quadrado, 36. O 2 ao quadrado, 4. 2 vezes 8, 16A. O que a gente tem que fazer? Jogar os números para um lado e as incógnitas para o outro lado da igualdade. Então, eu vou pegar esse 4 aqui e vou passar para o outro lado. Então, 36 menos 4 igual a 16A. Então, 36 menos 4, 32, igual a 16A. O 16, ele está multiplicando. Então, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, a aceleração vai ser 32 dividido por 16, que vai dar 2 metros por segundo ao quadrado, que vai dar a letra B. Esqueci de escrever. O número 2. Um automóvel inicia uma trajetória com uma velocidade de 5 metros por segundo. Então, aqui ele já falou que inicia a trajetória. E a velocidade de 5 metros por segundo. Então, esse 5, ele é a velocidade inicial. E realiza um movimento uniformemente variado, com aceleração igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Então, esse 2 metros por segundo ao quadrado vai ser a aceleração. Aí ele quer saber, calcule o espaço percorrido. Então, o espaço percorrido, ele é o ΔS. Pelo automóvel, sabendo que no fim da sua trajetória, sua velocidade era de 25 metros por segundo. Então, esse 25 metros por segundo, ele já falou aqui no fim da trajetória. Então, vai ser a velocidade final. Então, para ficar mais fácil, aqui eu já separei logo os dados para a gente poder visualizar melhor. Como a gente pode observar no problema, em nenhuma hora ele fala do tempo que foi gasto na trajetória, e nem pergunta o valor do tempo. Então, por isso que a gente não pode utilizar as fórmulas anteriores. A gente utiliza a equação de Torricelli. Então, coloquei aqui a equação de Torricelli. Aqui é só repetir a tabela com os dados para ficar mais fácil para a gente poder visualizar. Essa velocidade final, que vale 25. Essa velocidade inicial, 5. Aqui é a aceleração, 2. E o ΔS a gente não sabe, que é a pergunta. Então, vamos lá. Como é que vai ficar? 25 ao quadrado. Aí aqui a velocidade inicial, 5 ao quadrado. 2 vezes 2 vezes o ΔS. Então, vou resolver primeiro aqui os quadrados. E também posso aproveitar e realizar essa multiplicação do 2 vezes 2. Então, resolvendo, 25 ao quadrado
625. O 5 ao quadrado, 25. 2 vezes 2, 4. ΔS. O que a gente vai fazer? Separa os números do lado da igualdade e as incógnitas para o outro. Então, eu vou pegar o 25, vou passar para o outro lado diminuindo. 625 menos 25, igual a 4 ΔS. 625 menos 25, 600, igual a 4 ΔS. O 4 está multiplicando, então ele passa dividindo. 600 dividido por 4, 150 metros. Não tem letra. O número 3. Um carro com velocidade 72 km por hora é freado com uma aceleração constante, contrária ao movimento, de 10 metros por segundo ao quadrado, até parar. A distância em metros percorrida pelo carro, desde o instante da aplicação dos freios, até parar, vale. Então, o que ele disse pra gente? Que tem um carro que está a 72 km por hora e ele é freado até parar. Então, esse 72 km por hora, ele é a velocidade inicial. E aí ele é freado com aceleração de módulo 10 metros por segundo ao quadrado até parar. Então, quando ele está parado, a velocidade dele é 0. Então, ele vai começar o movimento com a velocidade de 72 km por hora e a velocidade final dele vai ser 0, porque ele vai estar parado. E aqui ele disse que a aceleração, no caso, é contrária ao movimento. Ele até fala que é freado. Então, essa aceleração vai ser negativa, porque está freando. E ele quer saber a distância percorrida. Então, ele quer saber o ΔS, quanto que vale. Uma coisa que a gente tem que observar é que essa velocidade inicial está aqui em km por hora. Só que a aceleração está em metros por segundo ao quadrado. Então, a gente tem que converter. Aí, para converter de km por hora para metros por segundo, a gente pega esse 72 e divide por 3,6, que vai dar 20 metros por segundo. Aqui é o segundo. E aqui eu fiz os dados aqui, a tabelinha com os dados, com a velocidade inicial, que é 72 km por hora, que vale 20 metros por segundo. A aceleração, que é negativa, porque fala que está freando, de menos 10 metros por segundo ao quadrado. O ΔS, que é a pergunta. E a velocidade final, que é o 0, porque fala que é até parar. Então, para isso, vamos usar de novo a equação de Torricelli, porque ele não fala nada de quanto tempo que gastou e nem pergunta o valor do tempo. Então, aqui eu coloquei os dados para a gente poder acompanhar melhor. E aqui a equação de Torricelli. Essa velocidade final a gente tem, que vale 0. Essa velocidade inicial a gente também tem, que vale 20. A aceleração, que vale menos 10. E o ΔS, que a gente não sabe.
Então, substituindo, 0 ao quadrado, que é igual a 20 ao quadrado, menos 2 vezes 10 vezes ΔS. A gente faz aqui primeiro os quadrados. Já pode aproveitar e fazer essa multiplicaçãozinha também. Então, 0 ao quadrado, 0. 20 ao quadrado, 400. E aqui 2 vezes 10, 20. Vezes ΔS. O que eu posso fazer? Pegar esse menos 20 ΔS, passar para o outro lado positivo, já que eu estou mudando de lado da igualdade. Então, 20 ΔS igual a 400. O 20 que está multiplicando, passa dividindo. 400 por 20. Então, 400 por 20, 20 metros. É a letra C. Então, gente, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para as notificações e me siga nas redes sociais. Eu sou Desbravando a Física tanto no Instagram quanto no Facebook. E se você tem alguma sugestão de vídeo, pode deixar aqui abaixo nos comentários. Obrigada e até a próxima!